Alô, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Estamos juntos, mais uma vez aqui do Conversa de Torcedor pelo YouTube e falando sobre o empate do Vasco da Gama contra o Bahia no último domingo, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo placar de 1-1. O gol marcado pelo Vasco foi do Vegete cobrando pênalti e o gol da equipe do time do Bahia foi marcado pelo Ademir, né, marcando o gol para a equipe baiana, né, nesta rodada de número 23 no campeonato, ou melhor dizendo, de número 22, né, do campeonato nacional, que nós vamos estar que nós vamos comentar sobre essa partida de um jogo, né, de um duelo na luta contra o rebaixamento, né, que nós vamos estar repercutindo sobre esse assunto, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas outras redes sociais. É claro, no Facebook e no Instagram, gente, siga a gente no Facebook e no Instagram, repito, @Conversa de Torcedor. Siga a gente. @Conversa de Torcedor. No YouTube, também no Facebook, também no Instagram, tá bom, pessoal? Não perca. E também acompanhando desde quintas-feiras, sempre às 18 horas, com você aqui no YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias, e ainda acompanhando todo sábado, a partir das 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pelo site da Rádio NCC.com, pela Rádiosnet e também pela Dial, né, repito, 98.7 FM, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre esse empate do Vasco contra o Bahia, que nesta luta contra o rebaixamento, meus amigos, olha que eu vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Meus amigos e minhas amigas, o empate no duelo entre Bahia e Vasco, o time do Bahia saiu na frente com o gol do Ademir, mas o Vasco empatou no segundo tempo com o Vegete marcando de pênalti, e teve as estreias, né? Pelo lado do Vasco, Dimitri Payet, o francês, no outro lado, Luciano Juba, que veio do Sport de Pernambuco para o Bahia. Então, e nesse jogo que envolveu diretamente na luta contra o Z4, no Campeonato Brasileiro, as duas equipes empataram pelo placar de 1-1, lógico que, em que, né, teve aí o time do Bahia fazendo gol com o Ademir, Vegete empatou comando pênalti na etapa final, e teve as estreias dos jogadores aí, o Payet, que entrou no segundo tempo, participou da reação da equipe carioca, né, estreando da equipe do time do Vasco da Gama, e o Bahia teve aí o Luciano Juba, que entrou no final da partida, inclusive, né, e esse resultado não foi bom para as duas equipes, porque o Vasco da Gama está na 18ª colocação, 17 pontos ganhos, na zona de rebaixamento, no Z4, que está aí a aproximadamente aí uns 5 pontos, né, em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Bahia, né, inclusive, né, que é o próprio Bahia que está aí, né, lutando contra o rebaixamento, 5 pontos de vantagem aí de diferença, né, entre as duas equipes que estão lutando contra o rebaixamento. O time do Bahia com 22 pontos, 16º lugar, inclusive, né, e o time do Vasco, 18º com 17. Então, esse é o detalhe. Mas vamos falar aqui, pessoal, o time do Bahia teve mais volume de jogo do primeiro tempo, né? Tomando iniciativa, encontrando dificuldades para finalizar, né? No gol do goleiro Léo Jardim, e falando sobre os lances, porque o Bahia teve alguns lances, por exemplo, que teve essa pressão, por exemplo, aos 8 minutos de jogo do primeiro tempo, né? O time do Bahia teve o lance com o Rezende lançando para o Everaldo na área, e o atacante é travado pelo Maicon, e na sobra o Rezende cruzou, né, para o Tassiano, que ajeitou para o Everaldo, mas novamente
o Michael salvou. Então, teve essa situação, né, também com a equipe do time do Vasco, teve a sua chance de gol, com o Praxedes, que achou o Serginho na área, o atacante tentou um chapéu no marcador, mas foi desarmado aos 10, né, aos 10 minutos de partida no primeiro tempo. E que o Vasco da Gama, o time fechado, com uma formação mais cautelosa, e com o Paulinho sendo o jogador de articulação que levaria o time à frente, em tese, nos contra-ataques, né? Inclusive que a equipe do Vasco tentando segurar mais o Bahia, né, no jogo. Né? Por exemplo, aí, o time do Vasco tendo aí algumas chances de gol, por exemplo, aos 17, do lance do Piton, cruzou da esquerda, Serginho dominou na área e girou, mais o chute foi muito mal, né? E chuta muito mal para fora aos 17. A equipe do time do Bahia, já tinha falado aqui, em que o time do Bahia teve volume na partida, em que com a equipe do Vasco mais retrancado, né? Tendo de uma forma cautelosa, por exemplo, aos 25, e que o Léo Cidadinho fez uma jogada individual na esquerda, levantando na área, mas a bola ficou fácil para o Léo Jardim, né? E que o time do Bahia teve começando a ter o volume de jogo, e aí tendo o detalhe que o time do Vasco tendo nos contra-ataques, logicamente que o time do Vasco com o Paulinho, né, que já citamos aqui o Paulinho aqui no a nossa conversa, em que levaria o time para frente, tentando fazer algumas jogadas. Por exemplo, aqui o Rezende, que saiu mal, né, saiu jogando errado, né, aos 27, entregando para o Paulinho, e que o meia arrancou, toca para o Vegete na entrada na área, o argentino chutou, cruzado com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. E aí, né, a equipe do time a equipe do Bahia, tendo a pressão no primeiro tempo, em que o time do Vasco tendo os contra-ataques e tendo aí uma marcação na saída de bola, tentando conseguir estar nos ataques, né? Tentando conseguir pro ataque. E aí o time do Bahia, tendo aí, teve mais posse de bola, a equipe do time do Bahia teve mais posse de bola, mas criou pouco perigo na primeira etapa, inclusive, em que nesse fato em que do lance, por exemplo, aqui aos 31, com o Ratão, por exemplo, que recebeu o Citadinho, limpou para o meio, chutou forte, o Léo Jardim defendeu firme aos 31 minutos. E só para a gente perceber aqui, do time do Vasco da Gama, em que o Paulinho era responsável para fazer as jogadas no ataque, né? E fez um bom período tempo, diga-se passagem, né? Desse lance aqui, que eu já tinha citado aqui, do lance do Paulinho aos 27, né? E não teve. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, e que não encontrou companhia, diga-se passagem, não encontrou companhia, não encontrou companhia para tentar fazer, tendo a jogada aí final para conseguir fazer a jogada de gol. Então, esse é o detalhe, certo? Fez um bom pelo tempo, inclusive, o Paulinho, né? E do lance, né, que tivemos aí aos 41 minutos, dizendo aqui, 44 minutos, e que o Bahia, né, tendo encontrado os espaços para conseguir, né, tendo encontrado os espaços por fora e saindo na frente do marcador, com o lance que o Rezende levou à linha de fundo, ao fundo, cruzou, o Everaldo dividiu com o Léo Jardim, tentando finalizar, mas a bola sobra limpa para o Ademir, limpa para o jogador do time do Bahia, para conferir 1-0 no final do primeiro tempo, né? A equipe do Bahia tendo chances, né? E a equipe do time do Bahia teve uns espaços encontrados aí na partida, e aí o Vasco
retrancado, inclusive, retrancado, né, tendo a situação, mas tomando gol na etapa final do primeiro tempo. E aí o time do Vasco voltou na segunda etapa com 3 substituições, né? Primeiramente com o Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes no lugar do Praxedes, o Payet estreando na equipe do time do Vasco no lugar do Serginho e o Sebastião Ferreira no lugar do Gabriel Peck. Aí o panorama mudou, né? Tava final de partida no estádio, no Arena Fonte Nova, que aí o time do Vasco teve melhora na partida, e aí buscou o empate, né? Melhorou no segundo tempo o time do Vasco, por exemplo, em que a equipe do time do Vasco teve um lance, teve aí no lance do Sebastião tocando para o Piton, em que na esquerda, né, de ataque, ou melhor, para mais lateral, melhor dizendo aí, mandando para a esquerda com o Piton, mas o lateral bem marcado, não consegue cruzar, e o Vegete pedia na jogada. Então, a equipe do Vasco, mais uma vez, esse foi os 14 minutos, com o Robson tocando para o Vegete, na direita, o argentino chutou cruzado, e a bola passa por toda a área e ninguém do Vasco chegou nela. Então, a equipe do time do Vasco teve mais uma substituição aí do Puma Rodrigues no lugar do Robson, e o Bahia na substituição aí do Biel no lugar do Léo Cidadini. Então, a equipe do Vasco melhorou, que a gente está falando aqui, e teve pênalti ao seu favor, né? Que o Gilberto derrubou o Marlon Gomes, né? Melhor dizendo, e o Vasco empatou com o lance do Vegete ao 17, numa cobrança de pênalti, chutando cruzado. O Marcos Felipe caiu para o outro lado e o Vasco empatou na partida ao 17 para tentar virar o jogo, né? E que a equipe do Vasco teve melhora e a partida ficou aberto, né, com as duas equipes que poderiam sair com a vitória, inclusive, diga-se passagem, né? Inclusive, no lance, primeiramente aos 23 com o Canu, após um cruzamento, depois de um cruzamento na área, apareceu sozinho na pequena área, mas chutou por cima do gol, incrível gol perdido da equipe do time do time do Bahia, e o Vasco teve outras oportunidades no jogo, por exemplo, com a participação do Payet, inclusive, o Payet iniciando a sua trajetória pelo Vasco da Gama, e vamos falar aqui sobre o Payet, que teve lances, inclusive, que teve participação dele, por exemplo, aos 26, de uma cobrança de falta na intermediária, que ele levantou na área, o Vegete desviou, né, de cabeça, mas o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, defendeu com facilidade. Do outro lance da equipe do time do time do Vasco da Gama, que o Ferreira desarmou o Canu na intermediária, né? E toca para o Paulinho, o meio arriscou de fora da área, mas manda longe por cima do gol, né, do lance da equipe do time do Vasco da Gama. Aí teve a substituição do Vitor Jacaré no lugar do Ademir, na equipe do time na equipe do Bahia, em que teve o lance aos 32 de uma cobrança de escanteio do Biel, o Rezende cabeceia, o Léo Jardim fez grande defesa, né? Fez uma grande defesa, inclusive o Léo Jardim, salvando o Vasco. E o Jair entrou no lugar do Mendel. Teve outro lance do Payet, que tabelou com o Vegete aos 34, em que invadiu a área, mas é desarmado pelo Rezende antes da finalização. A arbitragem, no entanto, já havia marcado o impedimento. E aí, meus amigos, que tivemos outros lances, né? Em que teve aí o lance do Jacaré, que arrancou para a direita, levou para a canhota e arriscou o chute aos 36. O Vasco teve quase a chance do gol, inclusive, né? Quase teve a chance de gol do lance do Jair, inclusive, né? Aos 38, no lance do que o Sebastião Ferreira roubou a bola, toca para o Payet na participação dele, né? Na assistência do Payet na área, toca na medida, ajeitou na medida para o Jair, em que pega de primeira, manda rasteiro, né? Rende a trave e quase virou o jogo para a equipe do time Cruz Maltina. E aí teve duas substituições, que o Lucas Mugni entrou, o Luciano Juba,
que estreou também nesse jogo pelo time do Bahia, né? Que veio do... que estava atuando pelo Sport de Pernambuco, o Sport Clube do Recife, o Luciano Juba, entrou no lugar do Rafael Ratão e o Lucas Mugni entrou no lugar do Rezende. Então, meus amigos, o time do Bahia tentando ir no ataque, né? E principalmente com o Everaldo, que arriscou de fora da área, mas sem direção aos 41 minutos, e de uma cobrança de falta do Paier, que achou o Vegete na área, e o argentino pegou de primeiro aos 44, mais banda pela linha de fundo, mas já estava assinalado novamente o impedimento, né? Estava em posição ilegal, posição irregular, inclusive. Então, e tivemos aí a expulsão do jogador, do jogador Jair, né, que deu uma cotovelada em cima do estreante do Bahia, que é o Luciano Juba. Primeiramente, tomou cartão amarelo, mas pela revisão do VAR, que acabou expulsando o jogador aos 49 minutos do segundo tempo, né? E que não vai encarar contra o Vasco da Gama no próximo dia 16. Então, meus amigos, o time do Vasco, né, principalmente não vai ter esse jogador que teve a situação de perigo. O time do Bahia teve chance para conseguir, né, o gol da vitória, né? Primeiramente com o Jacaré, no final da partida, que puxou contra-ataque, invadiu a área, tocou para o Biel. E o atacante chutou, o Léo Jardim fez boa defesa com a perna, porém estava em posição irregular aos 51 minutos. Outro lance aos 52, no último lance, em que o Canu desviou de cabeça, mas a bola foi para fora depois do cruzamento do Gilberto na direita. Então, na direita, né, o Gilberto cruzou e o Canu desviou de cabeça, a bola foi para fora. Mas não deu mais tempo, terminou a partida no estádio lá na Arena Fonte Nova, 1-1, o resultado foi justo, inclusive, né, pelo jogo que teve, no jogo que temos aí no jogo que aconteceu, né, no Campeonato Brasileiro, pela 22ª rodada, o jogo lá na Fonte Nova, a Arena Fonte Nova, né, melhor dizendo. Então, meus amigos, temos aí os jogos aí, o Bahia vai entrar em campo contra a equipe do Curitiba fora de casa, no dia 14, e o clássico entre o Fluminense, ou melhor dizendo, o Vasco Fluminense, no Newton Santos, no dia 16 de setembro. Tá bom, pessoal? Número do jogo, temos aqui, pessoal, a posse de bola 55% para o Bahia, contra 45% para o Vasco em posse de bola. Faltas, 22-17 para a equipe baiano, 22-17 para a equipe do tricolor baiano. Finalizações 11-6 para o Bahia, 11-6 para o Bahia, e em chute no gol 3-1 para a equipe do Bahia, que finalizou no gol, teve mais finalizações ao gol, né? 3-1 para a equipe do Bahia. Correto? Então, o Vasco, né, não conseguiu a vitória, né? Um ponto que, principalmente, que teve aí nesse um ponto que, principalmente, que até que não conseguiu a vitória, mas o resultado de empate foi justo, né? E não foi um bom resultado para as duas equipes, que a gente já está falando para vocês. Bahia, 16º colocado com 22 pontos, melhor dizendo, e o Vasco, 18º com 17. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa luta contra o rebaixamento e vamos ver aí o que o Vasco vai mudar nessa situação do jogo no clássico contra o Fluminense no dia 16, no Newton Santos, que nós vamos estar acompanhando esse clássico pelo Campeonato Brasileiro, correto? Estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho de notificação e deixando o seu like, tá bom, pessoal? Que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, ajudando demais o nosso crescimento, o crescimento do canal do YouTube, melhor dizendo, e fortalecendo nosso trabalho, repetindo para vocês. E ainda acompanhando, seguindo o Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aqui o Conversas do Notícias, né, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas para você aqui no YouTube do Conversas Torcedor, e ainda acompanhando
todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio NSC, acompanhando pela Dial 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo YouTube Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia. Repito, até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.